Bom dia, turma da 155, tudo bem com vocês? Bom, retornando aqui, nós estamos falando sobre cirurgias, né? Os cuidados com cirurgias e nós estamos lá no sistema neurológico, né? Então, nós falamos aí da cirurgia neurológica, falamos sobre craniotomia e agora eu vou falar só mais uma cirurgia neurológica. Vou discutir com vocês os cuidados pré e pós dessa cirurgia, o que é essa cirurgia, ok? Ainda no sistema de neurologia, no sistema de cirurgias neurológicas. Nós vamos falar agora de laminectomia. O que é laminectomia? Eu vou ler para vocês, fica mais fácil, depois eu explico. Corresponde à cirurgia de remoção da lâmina do disco intervertebral, fazendo-se necessário geralmente na região cervical ou lombar. Então, o que é laminectomia? É o que? Uma remoção da lâmina intervertebral. Vou falar, engasguei. Intervertebral. Então, uma vértebrazinha, aquela lâmina que nós temos, né? Que ela, entre uma vértebra e outra, ela proporciona um atrito ali, ó. Então, assim, quando a gente se movimenta, quando a gente tem uma postura, lá no esqueleto, lembra no esqueletinho que eu mostrei para vocês? Entre uma vértebra e outra tem uma lâmina intervertebral. Entre uma vértebra e outra, eu tenho uma lâmina intervertebral, ok? Então, é a retirada dessa lâmina por desgaste, por algum problema, e o médico até pode substituir por outra, tá? Então, vou continuar lendo aqui. Essa cirurgia é uma das principais indicações para a hérnia de disco, que é uma protuberância da cartilagem provocando a compressão das terminações nervosas. Então, é como eu acabei de falar, um desgaste dessa lâmina e aí você acaba tendo uma vértebra e outra ali, né? Que ela é uma proteção do sistema nervoso central e aí pode causar problemas nas terminações nervosas. Quais são as indicações? Bom, deixa eu repetir aqui. Laminectomia corresponde à remoção de uma lâmina do disco intervertebral. Ponto. Isso é laminectomia. Quais são as indicações? Compressão da medula espinhal ou nervos, em virtude da alteração do disco vertebral. Hérnia ou ruptura do disco vertebral. Bom, essas são as indicações. Quais são os cuidados pré-operatórios? Explicar o procedimento pré-operatório, explicar os procedimentos pré-operatórios, esclarecendo as principais dúvidas dos pacientes e familiares. Então, sempre eu tenho que explicar o procedimento para o paciente. Gente, toda cirurgia o paciente fica extremamente ansioso e a família também. Uma cirurgia de coluna, o paciente já fica pensando, será que eu vou sair andando? Será que eu vou, vai ter alguma lesão? Vai ter alguma sequela? Então, é bem importante a gente esclarecer as dúvidas do paciente. Realizar registro da dor. Promover tricotomia na região dorsal superior se a hérnia for cervical ou inferior se a hérnia for dorsal. Então, tricotomia, raspagem de pelos. Eu vou fazer essa tricotomia na região dorsal. Lembrando que eu tenho que fazer meia hora antes de ir para o centro cirúrgico, tá ok? Ou no máximo, conforme o protocolo da instituição, 1 hora. Mas o correto pela teoria é o paciente está saindo para o centro cirúrgico, eu faço a tricotomia, encaminho o paciente para o banho e aí o paciente vai, ok? Manter posição confortável para reduzir a dor. Quais são os cuidados no período pós-operatório? No período pós-operatório, administrar medicação conforme prescrição médica, controlar e registrar as eliminações vesicais e intestinais. Se o paciente está urinando, se o paciente está evacuando. Ensinar o paciente a virar-se na cama, uma peça única para evitar o deslizamento da coluna, né? Para evitar que o paciente... Então, geralmente, esses pacientes, eles são movimentados em bloco, tá? Põe o lençol embaixo, leva o paciente, depois vira o paciente de lado. É uma movimentação em bloco, tá bom? E também para diminuir a dor, tá ok? Esse paciente geralmente é acompanhado pela fisioterapeuta. Então, conforme ele vai tendo a alta dos movimentos, que ele pode sentar, que ele pode se virar sozinho, ele vai ser conduzido pela fisioterapeuta. Em caso de cirurgia na região lombar, manter o travesseiro entre as pernas, conforme indicação médica, tá bom? 5.
Solicitar ao paciente que evite trabalhos com excesso de peso e atividades que requeram esforços físicos. 6. Orientar o paciente sobre o controle de peso. 7. Alertar, que a deambulação somente ocorrerá quando houver prescrição médica, que foi o que eu acabei de falar. Esses pacientes, geralmente, que fazem cirurgia de laminectomia, eles são orientados e acompanhados pela fisioterapeuta, e a cada movimento que eles podem ir fazendo, a cada dia, vai sendo liberado por ela. Então, sentar, virar de lado, se movimentar sozinho na cama. Qual que é a função da enfermagem? Movimentar o paciente em bloco, deixar a fisioterapeuta ir prescrevendo conforme vai sendo liberado, ou conforme prescrição médica, tá ok? Complicações pós-operatórias. Quais são as complicações pós-operatórias? A atrofia muscular, dor intensa, perda de controle de esfíncter, tá? Então, o paciente pode ter uma atrofia muscular, ele pode ter muita dor, isso também é normal, e perda do controle, tá bom? Não se esqueçam de atentar também à alimentação, tá? No pré-operatório, vocês têm que atentar ao jejum, que é muito importante. E no pós-operatório, o início dessa alimentação, quando o paciente retorna para a alimentação. O médico, ele prescreve lá, manter jejum até tal hora, iniciar a dieta a tal hora. Então, isso a gente tem que estar atento para comunicar a nutrição, para a gente iniciar a dieta. Lembre-se do tempo de que o paciente fica em jejum. Então, isso pode abaixar a glicemia do paciente. Então, nós na enfermagem temos que ter a preocupação do início do jejum e o término desse jejum. Inicia-se o jejum no pré-operatório e no pós-operatório, esse jejum tende a terminar. Se ele não terminar, esse paciente vai vir com um aporte de uma glicose 50%, que seria um soro glicosado a 50%, uma nutrição parenteral. Então, assim, se ele for uma cirurgia gástrica, por exemplo, ele vai vir com um aporte para isso, tá bom? Então, nós temos que estar atento ao jejum e o retorno desse